Vamos lá, já estamos gravando. Ok, podemos apresentar então o palestrante, o participante, o nosso convidado da tarde. Bom, podemos? Podemos? Certo. Então, boa tarde a todos. Eu sou a professora Tatiana Fernandes, sou da Faculdade de Informação e Comunicação da Universidade Federal do Amazonas, do curso de Biblioteconomia. E hoje nós estamos aqui nessa tarde com a participação do nosso convidado, o professor Tiago Jacaúna, que vai falar sobre o amigo do seu amigo lhe afeta, análise de redes sociais para as ciências humanas. Essa é a palestra. O Tiago Jacaúna, o professor Tiago, ele é professor do Departamento de Ciências Sociais da Universidade Federal do Amazonas, é doutor em Ciências Sociais pela Unicamp, com estágio doutoral no Ostrom Workshop in Political Theory and Policy Analysis, no Departamento de Ciências Políticas da Indiana University, Bloomington. Ele desenvolve, então, pesquisas na área de análise de redes sociais, com foco em redes de política pública e redes de governança, análise institucional, política ambiental e dimensões humanas das mudanças climáticas. Professor Tiago, nosso convidado do grupo, nosso grupo de pesquisas em gestão da informação e do conhecimento da Amazônia, GICA, nesta tarde, terá então aí o seu momento de fala e logo após nós abriremos o espaço para que os participantes possam fazer então seus questionamentos e o espaço para o debate. Professor Tiago, muito obrigada pela sua participação. Então, agora eu lhe passo a palavra. Tudo bem? Gente, boa tarde. Obrigado, Tatiana, pela apresentação. Agradeço ao convite, né, do GICA para participar desse momento importante diante do que a gente está vivendo, né? Então, esse é o meio que nós temos de ficar mais próximo da sociedade, nós enquanto universidade, né? Então, eu agradeço muitíssimo pelo convite e para mim sempre é um prazer falar sobre redes sociais, análise de redes sociais, que é um tema que eu venho me dedicando nos últimos 10 anos, mais ou menos, e que me interessa muito, né? Eu espero que todas e todos que estão acompanhando essa live também possam, de alguma maneira, aprender um pouco sobre esse tema. Então, antes de tudo, eu queria saudar todos os inscritos, né, todas as pessoas que estão nos acompanhando, e eu espero que a gente tenha uma tarde proveitosa, né, para falar um pouco sobre análise de redes sociais. Bem, quando eu fui... uma coisa também que eu gostaria de registrar é que, caso vocês queiram fazer alguma pergunta ao longo da apresentação, se sintam à vontade, né? Acho que, não sei se a Tatiana concorda, mas vocês podem me interromper e a gente vai batendo um papo também, não tem problema, certo? Você pode também, perfeitamente, Tiago, tudo bem, não temos problema nenhum quanto a isso. Eu só peço que, no momento da sua fala, que todos os participantes, por favor, deixem o microfone desligado para que a gente não tenha nenhum problema de microfonia, né? Aqui na minha rua, por exemplo, costuma passar alguns carrinhos de sorvete, de cascalho, então... Para quem tiver esse tipo de problema também, por favor, mantenha o microfone desligado. E aí, caso tenha algum momento de fazer alguma pergunta, aí pode fazer, né? E desligar na sequência para a gente não ter problema com a microfonia. Tudo Isso, bem? Tatiana, deixa eu só te complementar aqui, porque, na verdade, todos os participantes já estão no mudo, né? Então, se alguém quiser fazer uma pergunta, ou pode fazer uma pergunta pelo chat, ou então faz um raise hand, levanta a mãozinha, que aí a gente, qualquer um de nós co-hosts, pode habilitar o microfone daquela pessoa que vai fazer. Ótimo, eu esqueci que eu estou na plataforma Zoom aqui. Tá bom? Não, mas é só esse complemento. Tá certo. Tá certo. Então, eu aproveito o ensejo, eu moro próximo do rio e às vezes passa barco, pessoal. Então, se vocês ouvirem algum ruído, é um barco passando aqui perto. Então, vamos lá. Bem, quando
quando eu fui convidado, o Gica me convidou para fazer esse seminário, eu fiquei me perguntando que tipo de abordagem sobre análise de redes eu poderia fazer aqui, né? Se é uma abordagem mais técnica, mostrando efetivamente como se faz análise de redes sociais, o que já é algo muito vasto e extenso. Análise de redes sociais tem se desenvolvido muito nos últimos anos, com muitas técnicas estatísticas, muitos softwares, que seria um tipo de abordagem, ou apresentar análise de redes sociais de maneira mais instigante, né? De maneira mais ampla, mais focada nos achados que as redes sociais, que a análise de redes sociais já tem nos mostrado. Bem, eu vou tentar fazer um pouco das duas coisas, mas claro que isso é bem difícil. Então, para ser mais sincero, a gente vai falar de análise de redes sociais de maneira mais geral e um pouco, ao final, mostrar mais ou menos como a gente procede para fazer análise de redes sociais, né? Então, é um pouco essa a tentativa que eu farei aqui. Então, vamos lá. Quando pensamos em rede, né, o que vem na cabeça? Eu fiz essa pergunta para o Google, né? Coloquei lá no Google o que ele entende de rede, né? O Google, que é nesse nosso oráculo da modernidade, eu resolvi colocar lá na parte de imagens a expressão rede, né? E veja só o que esse aí é um print screen da tela, né, do Google, quando eu pergunto sobre rede, e veja o que ele entende para o rede. Se a gente olha essa primeira linha aí das imagens, né, quem está no norte e no nordeste, eu acho que se sente profundamente tocado, não? Por essa primeira imagem aí, porque a gente tem uma relação particular com esse tipo de rede. Ao menos eu, desde a minha infância, eu acho que muitos do que habitam a região norte e o nordeste, principalmente, não unicamente, mas principalmente, se sente tocado por essa ideia de rede. E aí, é claro que tem várias outras redes que aparecem aí, né? Tem rede de futebol, ele coloca na trave, tem uma propaganda aí também sobre rede, e algumas imagens, se vocês observarem bem, algumas imagens de coisas que nós vamos falar mais propriamente aqui durante essa apresentação, que são esses nós que relacionam outros nós, né, através dos laços. Então, tem um pouco aí do que a gente vai abordar aqui. Mas essa é a definição do Google, né? Até pergunto, qual a sua definição de rede, né, antes de a gente começar? Então, essa é um pouco a imagem que o Google nos dá. Bem, para que a gente comece a falar e pensar sobre rede, entender a ideia de rede, vamos começar por um aquecimento, que eu vou chamar, né? Vamos partir por um tipo de aquecimento. Eu vou contar uma história para vocês agora de Maria e Antônio e outras pessoas que vão aparecer além desses dois. Então, a Maria e o Antônio, eles eram casados, porém, em um tipo de ciúme doentio, o Antônio, ele achava que a Maria tinha um amante, né? O famoso outro, né? O outro. E o pior de ele achar que a Maria tinha um amante era suspeitar de que a filha que ele tinha com a Maria era do outro. Bem, diante dessa situação muito desconfortável, claro, para Maria, ela resolve terminar o seu casamento com Antônio, porque ele, evidentemente, não aguentava mais essa insegurança e essas crises de ciúme. E, para terminar com Antônio, ela comenta isso com o seu irmão, o Carlos.
Então, ela diz para o Carlos que ela está pensando em terminar o seu casamento com o Antônio. Bom, em um dia fatídico e trágico, nesse mesmo dia que ela fala para o Carlos que quer terminar com o Antônio, ele, né, numa crise de ciúme doentio, comete um feminicídio e um filicídio, ou seja, ele mata a esposa e a filha. E deixa o Carlos desolado, evidentemente, ao cometer esse tipo de assassinato. Então, o Antônio foge, né? Ele comete um assassinato e foge, mas ele tinha um irmão chamado Francisco e tinha também e o Francisco tinha 2 filhos, o Haroldo e o João. O Carlos, então, irmão da Maria, tomado pelo ódio e desejo de vingança, procura desesperadamente o Antônio para acertar as contas. Mas, como eu havia dito, o Antônio já havia fugido. Então, não encontrando o Antônio, o Carlos mata Francisco, irmão do Antônio, e o sobrinho de Antônio, que era o Haroldo. Bem, o Carlos também tinha um irmão chamado Pedro. 5 anos mais tarde de tudo isso ter acontecido, ou seja, passaram-se alguns anos, o João, que foi o filho do Francisco que sobrou, que Carlos não matou, resolveu então matar o Pedro. Ou seja, o desejo do João também era matar o pai do Carlos, mas o pai do Carlos já havia falecido, né, de causas naturais. Então, por isso, ele mata somente o outro irmão do Carlos, é o Pedro. Bem, se a gente começa a ver um pouco, pensar um pouco nessa história trágica, a gente poderia pensar o seguinte: o que fez com que o Francisco e o Haroldo morressem? Vou voltar um pouco, né? O que o Francisco, o Haroldo e o mesmo Pedro tem a ver com o ódio do Antônio à Maria, a desconfiança que o Antônio tinha da Maria? Ou seja, eles estão nessa história aí porque existe um mecanismo que flui por essas relações sociais, né? Algo está fluindo aí que vai para além de uma única relação entre o marido e a esposa. Isso vai fluindo para além disso. Então, isso se deve a uma lógica simples que permeia as redes sociais. Porque se é verdade, como a gente vê aí, que o amigo ou amiga do meu amigo é meu amigo, também é verdade, e muitos falam isso, que o inimigo do meu inimigo é meu amigo, correto? Mas também o amigo do meu inimigo é meu inimigo. Bom, nessa história que nós acabamos de ver aqui, a gente poderia dizer que o parente do meu inimigo é meu inimigo também, né? Isso demonstra como pessoas que não estão diretamente conectadas, elas podem ser contagiadas por outras. Ou seja, nós não estamos diretamente conectados com o assassinato há 2, 3 gerações, mas essa é uma história que ainda permanece em alguns lugares, né? Então, esse desejo de vingança que se passa de geração para geração, em famílias, elas acabam desencadeando esse desejo de vingança em cadeia, ou, no nosso caso, em rede. Bom, mas as redes também, elas podem servir para coisas boas, vamos dizer assim, né? Eu vou contar para vocês agora, já que eu estava contando para deixar o clima menos tenso, eu vou contar para vocês uma história de amor nesse caso aqui, né? Ou seja, o seu José
ele tinha 60 anos, e ele estava morrendo de insuficiência cardíaca. E ele estava usando um coração artificial temporário. Em um golpe de sorte, não demorou muito para aparecer um doador para conceder ao José um coração novo, né, que permitisse que ele continuasse vivo. E diante desse ato de um doador desconhecido, os dois filhos do José, um filho e uma filha, resolveram também tornarem-se doadores. Essa é uma frase que a filha do José diz: somos uma família imensamente grata, meu pai recebeu o maior presente que poderia receber, teve sua vida de volta. Então, nesse ato de devolver essa ação, né, de caridade, de humanidade que o pai recebeu, os dois filhos resolvem ser doadores também. E alguns anos mais tarde, um filho do José, um dos filhos do José, morre num acidente de trabalho, e o fato de ele ter se tornado doador, 8 pessoas receberam seus órgãos, né? Uma dessas pessoas que receberam os órgãos do filho do José escreve uma carta para a família dele e diz: agradeço por dar minha vida. Então, o que isso nos diz, né? O que essas histórias nos diz? Isso nos diz que nós estamos continuamente imersos em redes sociais. Coisas que estão acontecendo conosco podem ter origem em ações que estão não diretamente ligadas a nós. Como diz o Peter Blau aí nessa frase. O que isso nos diz que as nossas conexões moldam as nossas vidas. E como diz o Peter Blau, falar em vida social é falar da associação entre pessoas. Quando estamos inseridos nessas redes, existe um padrão específico que conecta as pessoas. Há também algo que flui por meio dessas relações. Pode ser um desejo de matar, como nós vimos no primeiro exemplo. Pode ser um desejo de doar, como nós vimos no segundo exemplo. Ou pode ser qualquer outro recurso que flui nessas redes sociais, né? Pode ser um recurso material, pode ser um recurso simbólico, podem ser valores, pode ser a moral, pode ser uma ideologia política, tudo aquilo que pode fluir e pode ser dividido entre as pessoas. Dessa forma, existem duas propriedades, a gente poderia dizer, existem duas propriedades essenciais quando nós estamos falando em rede. A primeira propriedade é a conexão, ou seja, que tipo de conexão nós estabelecemos? Relações de parentesco, relações de amizade, como que nós estamos conectados, qual é o padrão das nossas conexões. E uma outra propriedade importante na rede é o contágio, ou seja, o que está fluindo, né? O que está passando por estas redes. Então, isso pode ser variado, né? Como eu falei, podem ter vários recursos materiais, imateriais, simbólicos, desejos, vontades, isso tudo passando por meio das redes sociais, das relações sociais, né? Então, essas duas propriedades são fundamentais. A ideia de conexão, como que as pessoas se conectam, e a ideia de contágio, o que está sendo transmitido por essas redes. Então, essas duas, a conexão e o contágio formam aquilo que a gente chama de estrutura da rede e a função da rede. Essas duas palavrinhas são muito conhecidas nas ciências sociais, né? A ideia de estrutura e de função, tem teorias para isso, estrutural, funcionalismo. A análise de redes sociais tem uma relação com isso tudo, mas ela oferece também outras possibilidades que a gente vai continuar abordando aqui. Então, vamos lá. Nós estamos tão imensamente conectados, tão fortemente conectados, que é possível que estejamos a apenas 6 graus de separação de qualquer pessoa no mundo.
né? Vocês já devem ter ouvido falar, às vezes a gente chega no lugar e diz, poxa, essa cidade é um ovo, né? Todo mundo se conhece. Mas imagina transformar isso no mundo, pensar que no mundo nós estamos apenas a 6 passos de separação de qualquer pessoa. Essa é a chamada teoria do mundo pequeno. E essa teoria ela foi criada, na verdade, não a partir do experimento do Stanley Milgram, mas o Stanley Milgram, digamos que, por meios científicos, provou que nós realmente estamos a 6 passos, apenas 6 passos de separação entre qualquer uma pessoa no mundo. O Stanley Milgram, que ele é um psicólogo social americano, ele conduziu um experimento bem interessante. Ele pediu para algumas centenas de pessoas, e está aí um pouco a amostra, né? Eram 100 pessoas no estado de Kansas, 96 pessoas em Nebraska. Ele pediu para que essas pessoas enviassem uma carta para pessoas-alvos em Boston. Só que elas não conheciam, evidentemente, essas pessoas-alvos em Boston e nem tinham o endereço delas. Então, a ideia do Stanley Milgram era pedir para que essas pessoas enviassem essa carta para alguém que elas imaginassem que pudessem conhecer essa pessoa-alvo que estava lá em Boston. Então, as pessoas enviavam essa carta para outras pessoas que elas imaginavam que poderiam conhecer a pessoa-alvo, e ele fez isso com centenas de pessoas. E o que ele descobriu? Em média, o que ele descobriu? Que, em média, a carta atingia o alvo em até 6 contatos. Por isso que essa ideia de 6 graus de separação. Em até 6 pessoas, ela conseguia encontrar alguém totalmente desconhecida, né? Mas que em 6 alguém conhecia essa pessoa. Então, essa foi a média que foi encontrada nesse experimento. Esse experimento foi repetido também outras vezes. As pessoas, em vez de colocar as pessoas no mesma cidade, no mesmo país, esse experimento foi repetido para achar pessoas na Índia, na Malásia, em vários lugares do mundo, e acabou que os mesmos 6 passos foram encontrados também, né? Os 6 graus de separação, 6 graus de distância, demonstrando que nós estamos tão conectados que em 6 passos você pode encontrar qualquer pessoa no mundo, né? Alguém que está lá isolado na Sibéria, provavelmente, em média, você levará 6 passos para encontrar essa pessoa. Bom, essa brincadeira, essa teoria aí do Stanley Milgram inspirou alguns estudantes do Albert College a criarem um joguinho interessante. Esse se chama Os 6 Degraus do Kevin Bacon, né? Porque o Kevin Bacon, que é um ator americano, ele certa vez disse que ele já tinha trabalhado com todo mundo em Hollywood, ou com alguém que já tinha trabalhado com essas pessoas que ele trabalhou. Então, baseada nessa entrevista, e, claro, baseada nessa ideia de que nós estamos a 6 passos de separação de qualquer pessoa no mundo, esses 4 estudantes da Albert College desenvolveram um jogo para saber quantos passos atrizes e atores no mundo estão do Kevin Bacon, que é chamado um jogo bem interessante. Inclusive, o Kevin Bacon depois cria uma ONG chamada Six Degrees. Até atualmente essa ONG foi bem atuante durante esse processo da pandemia, né? Bem, eu joguei esse joguinho aí. Vocês podem encontrar esse jogo no site, é só colocar Kevin Bacon Game no Google, que eu acho que vocês vão ser levados para esse site, onde você pode fazer isso. E eu joguei este jogo com a Fernanda Montenegro. Queria saber quantos passos de separação ela estaria do Kevin Bacon. E a Fernanda Montenegro, claro, uma das atrizes, das melhores, ou a melhor atriz do Brasil, na minha opinião. E vejam só, a Fernanda Montenegro está apenas a 3 graus de separação do Kevin Bacon. A Fernanda Montenegro trabalhou com a Jeanne Moreau,
nesse filme Joana Francesa. A Jeanne Moreau trabalhou com o Eli Watt no filme The Victors, e o Eli Watt trabalhou com Kevin Bacon em Mystic River. Então, veja bem, apenas 3 passos separam Fernanda Montenegro do Kevin Bacon. Então, é possível que ou o Kevin Bacon realmente seja a pessoa mais conhecida em Hollywood e mais conhecida no mundo de atores e atrizes, ou realmente existe uma força social aí que nos colocam realmente a poucos passos de qualquer pessoa no mundo. Não sei, como eu não sou ator, eu não sei a quantos passos de separação eu estou do Kevin Bacon. Né? Pode ser um pouquinho mais, mas se a teoria do mundo pequeno for verdade, isso não irá muito além de 6 passos. Bom, mas uma coisa importante, que apesar disso, né, apesar de nós estarmos a 6 passos de separação de qualquer pessoa no mundo, o nosso raio de influência é um pouco menor do que esses 6 passos. Tudo o que fazemos gera impacto em até 3 graus de influência. Isso se aplica a visões políticas, ao nível de felicidade, até ganho de peso. Né? Se tiver um tempo, eu vou mostrar um vídeo para vocês, bem curto, de uma pesquisa que mostra como nós engordamos e emagrecemos juntos. É algo bem interessante. Então, esses 3 graus devem-se ao fato de que, como uma pedra lançada no lago, como está nessa imagem aí, a nossa influência ela vai perdendo força à medida em que as pessoas estão ficando distantes de nós. É como naquela brincadeira que todo mundo que é criança sabe, aquela do telefone sem fio, né? Que a gente vai contando uma história e quando chega no final, na última pessoa desse telefone sem fio, a história já é completamente outra. Isso se deve porque as informações elas vão sendo deturpadas ao longo do processo de contágio, né? Do contágio das relações sociais. Além disso, as redes sociais elas são dinâmicas e instáveis, né? Porque pessoas morrem, pessoas mudam de um bairro, de uma cidade para outra, então elas vão construindo novas redes, novas relações. As amizades são desfeitas também, as pessoas brigam, né? Desfazem amizades. E então isso tudo influencia o fato que raramente você consegue influenciar alguém em 4 graus de separação. É muito difícil que isso aconteça. Né? O máximo, né, que a gente consegue é esses 3 graus. Né? O amigo do seu amigo, que dá um pouco o título dessa palestra. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. E isso é verdade mesmo com as tecnologias que nós temos hoje, as mídias sociais. Né? Mesmo com essas tecnologias, é verdade que essas mídias sociais, elas aumentam a nossa capacidade de contactar pessoas. Isso é verdade, ela aumenta o número de pessoas que nós interagimos. Mas os 3 graus de influência permanecem, mesmo com esse aumento dos contatos sociais que nós temos, principalmente via sites de redes sociais, né? As mídias sociais. Bom, mas se a gente considera, mesmo assim, imaginando que 3 graus de separação pareçam pouco, mas ainda assim, se a gente pensar que nós estamos a 6 graus de separação de qualquer pessoa no mundo, e podemos influenciar até 3, ou seja, isso já é a metade, certo? Então, no fundo, a maioria de nós estamos conectados a milhares de pessoas, né? Porque os contatos das pessoas nos colocam numa rede com milhares de pessoas, certamente. Bom, mas para entender
para entendermos melhor todo esse mecanismo, nós vamos ver algumas regras que comandam as redes sociais, ou seja, são propriedades, são elementos que estão presentes nas redes sociais. São algumas regras, digamos, regras do mundo em rede. A primeira regra, dessas regras da vida na rede, como eu digo assim, né? Se nós estamos conectados, existem algumas forças sociais, né, para não falar unicamente em regras, mas algumas forças sociais que nos modelam nessas redes sociais. Então, a primeira regra, ou a primeira força, é que nós modelamos a nossa rede, né? Observem nessa rede que eu acabei de colocar aí. Nós conseguimos ver essa rede é uma rede de relação entre estudantes na escola e é possível verificar uma intensa conexão entre eles e elas, né? Entre os alunos e as alunas. E essa intensa conexão se dá entre várias classes, né? A gente tem aí o 7º ano, o 8º ano, o 9º ano, high school, e eles se conectam dentro das mesmas classes, mas se conectam também entre as várias classes sociais. Bom, se a gente olhar as classes sociais, não, as classes de estudantes, né? As séries estudantis. Quando nós olhamos essa rede, a gente poderia pensar, bom, mas existem muitas relações aí, né? As pessoas estão interagindo muito, a interação não é unicamente dentro da classe, mas entre as classes dos estudantes. Mas veja só o que acontece quando adicionamos uma variável. Nesse caso, a variável aí é um atributo. Na análise de redes, nós falamos disso, de atributos, né, os atributos dos indivíduos. Quando adicionamos a variável cor da pele nas relações sociais. Percebam que os adolescentes, majoritariamente, se dividem pela cor. Isso realça uma propriedade importante da análise de redes sociais, que é a tendência que temos de estabelecermos relações com aqueles que julgamos semelhantes. Ou seja, nós temos uma tendência de nos relacionarmos com pessoas que são parecidas conosco, né? Então, chamamos isso de homofilia. Na análise de redes, isso são a tendência à homofilia, a nós nos conectarmos com pessoas que são parecidas conosco. Isso não é somente com relação à cor da pele, mas pode ser pelas mesmas condições econômicas. Eu me conecto com pessoas que são mais semelhantes a mim, porque moramos em condições iguais, ou porque gostamos dos mesmos livros, ou porque gostamos dos mesmos filmes, ou enfim. Existem várias possibilidades aí de eu me conectar com as pessoas. Essa rede mostra claramente como que o poder também de nós visualizarmos essas dinâmicas nas redes sociais. Uma coisa é nós analisarmos dessa forma, outra coisa é nós analisarmos dessa outra maneira. Então, percebemos aí que existe claramente uma segregação racial, uma polarização racial aí entre os estudantes. Vejam só essa outra rede. Aqui, né, nessa rede, é uma rede da blogosfera política nos Estados Unidos. Isso daí é na eleição de 2014 ainda nos Estados Unidos, né? Então, os blogs liberais é azul e os blogs conservadores é vermelho. E os vínculos de rede que os conectam. Percebam a tirania da homofilia nesse caso aí, né? Ou seja, blogs conservadores tendem a citar e a se relacionar com blogs conservadores e blogs liberais tendem a se conectar com blogs liberais. É claro que nós temos aí uma relação existem alguns poucos que fazem essa ponte, mas majoritariamente nós temos uma relação polarizada, né, entre liberais e conservadores. Eu imagino que no Brasil a gente teria, nos últimos anos, algo semelhante, né, provavelmente.
Então, isso é a homofilia, a tendência que nós temos de confirmar os nossos vieses, né? De confirmar os nossos preconceitos ou os nossos conceitos. Então, a gente acaba procurando coisas que realmente nos satisfazem. Uma outra regra que está presente na análise de redes sociais, né? Nossa rede nos modela. Assim como nós modelamos a rede também pode nos modelar. Por exemplo, se os seus amigos forem amigos entre si, se você tem amigos que são amigos entre si, a sua experiência de vida pode ser muito diferente se os seus amigos não conhecem, não são amigos também, né? Ou seja, se os seus amigos não são amigos entre eles. Veja um exemplo desta criança nas imagens. Exemplifica a relação da criança com os pais. Uma com os pais divorciados, a imagem do lado esquerdo, e a outra de pais não divorciados. O papel dessa criança na imagem, nessas duas imagens, é muito diferente uma da outra. Na imagem na qual os pais são divorciados, significa que muitas vezes a comunicação tem que passar pela criança. Por exemplo, a mãe pode dizer, fale para o seu pai que ele não precisa lhe pegar no sábado. Ou o pai pode dizer, sua mãe também lhe deu sorvete. Ou seja, a criança passa a cumprir um papel nesta tríade, nesta relação, diferente quando, se os pais conversassem entre si. Aqui, é claro, eu estou lançando uma hipótese de que os pais divorciaram e eles não se falam entre eles. Né? Claro que muitos divórcios isso não acontece. Então, o que a criança assume, nesse caso do divórcio, um papel de intermediador, que não teria se os pais não fossem divorciados. Então, essa situação é mais difícil de se coordenar, né? Essa situação na qual a criança está no meio das duas pessoas. Então, isso é um efeito que na análise de redes sociais nós chamamos de transitividade, ou seja, como que as relações elas são transitivas ou não transitivas, como que se dá essa direção das relações, né? Por exemplo, não sei se vocês já passaram por essa situação, mas vocês já experimentaram ou já passaram por uma situação de serem convidados por amigos seus, para dois grupos de amigos seus, né, lhe convidam para, sei lá, sair à noite, né? E só que esses grupos de amigos que te convidam para sair, eles não se conhecem, né? Não são pessoas conhecidas entre eles. Então, você tentando resolver essa solução, tenta chamar esses dois grupos para o mesmo lugar, né? Para o mesmo bar, para uma mesma festa. É difícil, né? Não sei se vocês passam, é difícil. Você torce para que esses dois grupos se deem bem, para que esses seus amigos se deem bem. Caso contrário, você vai ter que ficar de um lado para o outro, né? Esses dois grupos de amigos que você tem, se eles não conseguirem interagir. Isso é um efeito. Esse é um efeito da transitividade, né? Claro que essa pode ser uma situação, dependendo da situação, estar num lugar que liga dois grupos pode ser benéfico ou pode trazer um prejuízo. No caso da criança aí, é um prejuízo. No caso de você, numa festa, tendo que se dividir entre dois grupos também, não é uma experiência completamente diferente se esses dois grupos fossem se conhecer. Se você teria uma outra experiência, provavelmente, durante essa festa. Então, percebam como o lugar que você está numa relação social influencia a sua experiência de vida. A explicação desse efeito da transitividade, ou seja, como que, teoricamente, como a gente pensa isso, foi feita inicialmente por esse
sociólogo alemão chamado Georg Simmel. Então, ele apresentou as 3 unidades básicas de uma rede, que é o nó, a díade e a tríade. A gente pode falar, bom, o nó é o indivíduo, a díade é a relação entre 2 pessoas, e a tríade era uma relação, é um grupo formado por 3 pessoas. Perceba, como no exemplo que eu dei para vocês, que uma simples adição de uma pessoa social e permite entender a sociedade em uma escala muito maior. Quando nós adicionamos uma terceira pessoa, como nós estivéssemos nos relacionando se fosse apenas 2 pessoas. O Georg Simmel, que é esse sociólogo que desenvolveu fez essa diferença, né, entre díade e tríade, ele argumenta que em uma díade, uma relação com apenas 2 pessoas, os indivíduos mantêm a sua identidade. Mas essa situação muda quando uma terceira pessoa é incluída nessa relação social. Além disso, por meio dessas tríades, é possível, por exemplo, construir alianças e explicar como macroestruturas constrangem o indivíduo. Então, numa situação, quando você está numa festa com 2 amigos, com 2 grupos de amigos que não se conhecem, isso constrange a sua relação de alguma maneira, na medida que você vai precisar ficar indo e voltando nessas situações. É claro que isso pode ser vantajoso, por exemplo, tem um sociólogo americano chamado Mark Granovetter, que ele fez um estudo sobre a força das relações fracas, é o nome do texto. Ele percebe que se você está numa situação na qual consegue conectar pessoas que você pode, se existem informações ali naquele um grupo, por exemplo, uma vaga de emprego, você está procurando trabalho, e naquele grupo você tem uma informação de onde tem uma vaga de emprego, você pode não levar essa informação para o outro grupo. Você fica com essa informação e leva vantagem diante da sua posição nessa estrutura. Mas isso pode ser ruim também se no grupo estiver sendo transmitido alguma doença, né, e você se conecta àquele grupo, é contaminado pela doença e leva essa doença para outro grupo. Então, depende muito do que está acontecendo, pode ser vantajoso ou não. Então, isso pode ser explicado por essas relações em tríades, né? Um outro exemplo que a gente pode mostrar aqui, outro exemplo de como a nossa rede nos modela, é essa rede de transmissão do SARS. Aí é o SARS, né? Não é o anterior ao COVID, esse SARS-CoV-2, é o primeiro SARS, em Beijing, sobreposta aos bairros na cidade. Isso também é um exemplo de como a geografia, por exemplo, pode analisar análise de redes sociais. Então, dependendo do quão perto você está do centro da transmissão do vírus, você terá mais probabilidade ou não de ser contaminado ou contaminada. Então, veja como o lugar que você ocupa nessa rede pode lhe propiciar, a sua probabilidade de ser contaminado pode ser maior nesse caso, se você estiver muito próxima do centro desta rede. Uma outra regra, nossos amigos nos afetam. Né? Se vocês olhem, ao olhar essas imagens, né? Avaliem, na verdade, essas 3 imagens. Que tipo de amigo ou amiga você tem? Né? Você tem um conjunto de amigos, ou os seus amigos são aqueles que te convidam para fazer exercícios logo pela manhã, para aproveitar o dia, ou você tem um grupo de amigos que te chama para apenas comer, ou você tem um grupo de amigos que te chama apenas para beber. Ou seja, dependendo dos amigos que você tem, você terá hábitos. Provavelmente esses amigos irão lhe afetar da maneira em que você pode ficar mais apto a fazer exercícios físicos ou mais aptos a comer sushi, ou mais aptos a beber. Depende muito de como você está, como são os seus amigos, né? Aquela velha frase, diga-me com quem andas, que lhe direi
Quem és é um pouco isso tem um fundo de verdade, né? Porque essa é a forma como somos afetados pelos nossos amigos. Ou seja, uma mudança no hábito deles pode nos afetar indiretamente. Sei lá, se você tem amigos que viraram veganos, por exemplo, talvez você comece a ficar mais aberto a esse novo hábito. Isso é possível. Isso acontece porque estamos biologicamente conectados para simular outras pessoas externamente. E, ao fazermos isso, adotamos o estado interior delas. É o que pode ser chamado de sistema de neurônio espelho, né? Ou seja, o seu cérebro tende a copiar, tende a simular ou praticar o que nós observamos nos outros. Sei quem gosta de futebol, está assistindo um jogo, quando vê ali o jogador do seu time próximo a fazer o gol, muitos de nós provavelmente fazemos a menção de chutar também. É isso porque nós estamos tão conectados àquela situação que a gente acaba repetindo ou querendo fazer o que o outro deveria fazer, né? Ou fazer ao mesmo tempo. E isso é tão interessante que é possível que os seus amigos ou amigas lhes deixem mais felizes ou mais depressivos. Dei uma olhada nesse estudo feito pelo James Fowler e o Nicholas Christakis. Essa é uma rede de 1.020 pessoas do Framingham Heart Study, do ano de 2000. Então, essa pesquisa ela utilizou dados ao longo de 32 anos de relação entre pessoas e de saúde em uma vizinhança em Framingham. Essa é uma imagem só do ano 2000, mas eles têm dados em outras publicações ao longo de 32 anos. Inclusive, tem um vídeo que eu tenho aqui, que se der tempo eu mostro para vocês, como que eu falei para vocês, como que isso também afeta o ganho de peso, né, ou a perda de peso. Então, nessa rede, é possível verificar que as pessoas felizes e infelizes, as pessoas mais felizes estão mais nesse tom de amarelo, né? E os menos felizes estão nesse tom de azul. Então, nessa rede é possível verificar que as pessoas felizes e infelizes tendem a formar grupos separados. E as pessoas infelizes têm a maior probabilidade de ocuparem a periferia da rede, e as pessoas felizes um pouco mais centralizadas na rede. Então, vejam que esse estudo demonstra como que as nossas conexões afetam o nosso nível, o nosso grau de felicidade, né? Para vocês conhecerem um pouco mais desse estudo, basta dar uma olhada aí nesse artigo que está sendo citado aí na fonte da imagem. Uma outra regra, que é essa que eu que foi até o título dessa apresentação, né? Que os amigos dos nossos amigos nos afetam. Então, essa imagem, como eu já até mencionei anteriormente, ilustra a clássica brincadeira do telefone sem fio. Veja que a informação é passada de um para o outro e chega até o último. Em algum momento, essas informações vão sofrendo alterações até chegar nesse último, né? Isso demonstra os efeitos de uns sobre os outros, e isso também demonstra como que as informações vão sendo modificadas. Então, se nós queremos entender por que o último não entende que Lutero fez uma pergunta pertinente, mas entende que o Bento agora é crente, significa que é preciso olhar as três últimas, pelo menos as três últimas relações para a gente saber como isso mudou, né? Porque essa informação chegou a ele dessa maneira. Então, isso é um pouco para mostrar como que os amigos dos nossos amigos nos afetam de modo a mudarem alguma informação e chega uma outra informação que não mais aquela primeira, porque isso foi sofrendo modificações. A gente pode chamar esse tipo de fenômeno de disseminação hiperdiática.
né? Porque não é uma disseminação apenas entre 2 ou 3 pessoas, são várias pessoas que vão modificando as informações e transmitindo as informações. Ou seja, ela ultrapassa as relações próximas, que são as relações no nível da díade. Por exemplo, naquele exemplo que nós demos no início da apresentação, o Pedro, que foi o último a morrer, ele morreu exatamente em razão dessa disseminação hiperdiática, ou seja, ele não tinha nada a ver com a primeira fato, né, o primeiro assassinato, mas ele acabou sendo contaminado, morreu porque houve esse processo de disseminação da informação, nesse caso do desejo de vingança. Veja nesse exemplo, que é um artigo agora bem recente, como, dependendo da estrutura da rede na qual você faz parte, pode determinar se haverá, por exemplo, uma vaga na UTI para você ou alguém próximo durante uma pandemia. Essas duas imagens apresentam, essas duas redes, elas apresentam o mesmo número de indivíduos, cada rede tem o mesmo número de indivíduos, porém apresentam estruturas de contextos diferentes, né? Estruturas diferentes. A rede mais conectada, que é a rede A, que é a primeira aqui, essa rede um pouco mais conectada, onde os amigos dos seus amigos estão densamente conectados, ou seja, eles se conhecem, os amigos dos seus amigos, eles se conhecem entre eles, é uma rede muito conectada. A distância máxima entre as pessoas é de 7 passos, 7 graus de separação. Enquanto que na outra, menos conectada, é de 13. O que permite que, se um vírus estiver circulando numa rede mais conectada, as pessoas mais rapidamente vão ser contaminadas também, que é o caso desse gráfico ao lado dessa rede mais conectada. Então, se uma rede for menos conectada, isso significa que o vírus demoraria muito mais tempo para contaminar as pessoas, mantendo a curva de contaminação achatada, né, que é algo que a gente ouviu falar muito nesses últimos tempos. Então, dependendo de em qual rede você está, você pode ser contaminado muito mais rápido do que numa rede que se for menos conectada. Esse artigo é bem interessante porque ele dá algumas estratégias, ele fornece algumas estratégias baseado na análise de redes sociais para que se mantenham, que seja possível manter relações sociais, manter o contato social e esses contatos sociais não prejudicarem, não aumentarem a probabilidade do vírus se disseminar muito rápido. Então, existem algumas estratégias que seriam possíveis ser adotadas. Mas isso é um exemplo de como, dependendo de onde nós estamos nessa rede, nós temos a probabilidade de ser mais contaminados ou menos contaminados, ou demorar mais para chegar a nós. A quinta e última regra dessa vida em rede é que a rede tem uma vida própria. Esse é um exemplo interessante, como uma ola em um estádio de futebol, uma rede não pode ser entendida ao olhar um único indivíduo. Ela não é orquestrada individualmente. Ela tem uma vida própria. A ola, os estudos, alguns físicos tentaram entender esse mecanismo da ola e percebem que não tem alguém coordenando a ola. Ela simplesmente acontece e as pessoas vão fazendo a ola sem muito pensar sobre isso. Assim, desse conjunto de relações sociais, por isso, a partir dessas relações entre muitas pessoas, existem propriedades. Então, as redes, elas permitem que nós possamos analisar algumas propriedades emergentes que surgem dessas relações.
tudo vem a ser maior do que a soma das partes. Ou seja, forças sociais levam os atores sociais, por exemplo, a terem maior probabilidade de coordenar informações, de acessar recursos, de ter acesso a ideias novas, de controlar uma pandemia, como foi o caso que eu mostrei ainda há pouco. A depender da forma como a rede está estruturada, ela permite algumas coisas e não permite outras. Então, se você se sentir mais feliz, se você se sentir mais saudável, mais rico, inclusive, isso pode, ou se você for mais rico nesse caso, né? Isso pode ter relação com o lugar que você ocupa em uma determinada rede. Então, esse processo pode se reproduzir em mecanismos de retroalimentação. Dessa forma, essa dinâmica pode reproduzir e reforçar dois tipos de desigualdades que são reveladas pela análise de redes sociais. A primeira desigualdade é essa desigualdade situacional. Essa desigualdade situacional ela já é largamente conhecida, né, nas ciências sociais, principalmente, enfim, nas ciências humanas em geral, porque ela tem relação com as questões socioeconômicas. Então, é um tipo de desigualdade que a gente vê claramente. Mas existe uma outra desigualdade que a análise de redes permite a gente entender, que é essa desigualdade posicional, ou seja, que é pouco conhecida, mas demonstra como algumas pessoas estão em vantagem em termos de onde estão localizadas na rede. Então, a depender do lugar que você ocupa, você pode ter acesso a determinados recursos que não teria se não tivesse posicionado exatamente naquele lugar. Ou seja, boa parte das pesquisas na área de ciências sociais, nas ciências humanas, condiciona a sua posição no mundo em relação à sua situação socioeconômica, em relação a seu capital cultural, e nem sempre essas situações determinam, né? Por meio das suas redes, por meio das suas relações sociais, você pode ocupar outros espaços e se beneficiar dessa posição. Bom, falando um pouco agora sobre análise, já quase finalizando, existem 3 níveis de análise na análise de redes sociais, né, para se fazer análise de redes sociais. Tem a dimensão do grupo, a dimensão maior da rede. Nessa dimensão do grupo, é possível fazer várias análises, por exemplo, saber a densidade, quanto a rede está conectada ou não. Por exemplo, no exemplo que eu falei sobre a contaminação entre as redes, né? A rede mais conectada, ou seja, a rede mais densa, ela é mais propensa a propagar um vírus e isso fazer com que as pessoas fiquem doentes ao mesmo tempo, né? Um curto espaço de tempo. Ao passo que as redes menos conectadas, isso pode ser distribuído ao longo do tempo. Então, é um exemplo de como nesse tipo de análise a gente consegue entender as redes. Então, é possível a centralização, nível de homofilia, essas redes, qual é o nível de homofilia? As pessoas tendem a conectar pessoas iguais, elas podem conectar pessoas diferentes uma da outra. Nível de transitividade, número de componentes, subgrupos, isso tudo a gente faz nesse nível de análise de grupo. É possível também um segundo nível, que é do indivíduo, mas é claro que não um indivíduo só, né? A análise de redes, ela nunca olha o indivíduo somente ele, né? Como unidade única, isolada, atomizada, mas sempre o indivíduo em relação a outros. Nesse nível de análise, a gente pode entender a centralidade de grau, quão central ou quão periféricos os indivíduos estão nessa rede, a centralidade de autovetor, ou seja, o quão conectados eles estão com pessoas que também são conectadas. Então, proximidade, nível de diversidade, isso a gente consegue fazer na análise do indivíduo e a análise da díade, né? Que são essas ligações entre as unidades, equivalências estruturais, as distâncias que as pessoas estão uma das outras. Então, na análise de redes é possível possível dividir nesses 3 níveis, né? Vai depender do que o pesquisador está interessado em fazer.
Visualização, como que a gente visualiza e faz aquelas redes que eu mostrei para vocês ainda há pouco. Geralmente, nós utilizamos na análise de redes esse sistema de matrizes, né? As redes, elas são feitas por matrizes. Então, linha e coluna têm as mesmas pessoas, podem também não ser unicamente pessoas, tá, gente? Pode ser organizações, instituições, a rede pode ser formada não unicamente por pessoas, mas por uma variável atributos, né, e organizações e instituições que vocês estejam interessados. Então, se organiza dessa maneira e se tem as relações. O zero, quando se tem relação entre um com o outro, a gente tem um, quando não há relação é zero. Isso é para uma rede não valorada, é possível valorar também essas relações, e a gente tem essa rede construída exatamente uma representação da tabela, né? O sociograma aí é uma representação da matriz, na verdade, que eu estou mostrando aí. E é claro que essa mesma matriz a gente pode colocar atributos a esses atores, né? Então, aí eu coloquei dividir por gênero, masculino e feminino, feminino em verde, masculino em rosa, só para homenagear a Mangueira aí nesse caso, né? E alguns softwares que a gente pode fazer esse tipo de análise, né? Tem o Cinet, o GEF, o PAGEC, o ambiente também de programação do R, é possível fazer as redes, os gráficos, as análises. E assim um pouco que a gente vai construindo e fazendo as análises. Bem, agora para finalizar, eu não sei quanto tempo que eu levei, mas agora para finalizar, o que faz a análise de redes sociais ser diferente, né? O que tem nela que é diferente. Então, tem esse trecho aí do Alan Barton, que é bem interessante. Ele vem dizer ele diz que durante 30 anos, isso foi publicado em 1968, né? A análise, as pesquisas na área das ciências sociais, ela é muito dominada pelo tipo de survey, né? Na qual a gente coloca cada indivíduo já tem os seus atributos constituídos, né? Cada indivíduo é de uma classe ou de um grupo, é de uma renda, ou seja, essas coisas, e os indivíduos são agrupados por esses atributos, classe, renda, idade, e não a relação entre eles, né? Então, ele coloca isso, que esse tipo de pesquisa, no caso o survey, é uma máquina de amassar carne sociológica, é bem interessante, tirando os indivíduos do seu contexto social e garantindo que ninguém dos fenômenos estudados interaja com os demais. Uma outra passagem bem interessante que demonstra o que faz a análise de redes sociais ser diferente é do Nicholas Kristaps, né, que vai colocar aí do James Fowler, que diz que alguns pesquisadores explicam o comportamento coletivo ao estudarem as escolhas e as ações dos indivíduos. Outros prescindem dos indivíduos ou outros focam nos grupos, somente nos grupos, né? Então, a ciência das redes fornece um modo distinto de ver o mundo porque ela considera indivíduos e grupos e como o primeiro, na verdade, torna-se o último. Então, a análise de redes tenta um pouco tirar essa relação, tirar o foco unicamente no indivíduo ou no grupo e tentar ver realmente como que isso se relaciona, e não olhá-los de maneira isolada. Bem, é isso, pessoal. Obrigado. Espero que tenham todos acompanhado. Bom, quero agradecer aí a fala do Tiago, por ele e a participação dele nesse webinar, compartilhando aí os conhecimentos dele de redes sociais aqui conosco, de forma até bem interessante, né? Tão didático, tão de acordo com o nosso cotidiano. Eu acredito que, pelo menos eu posso falar que eu visualizei aí diversos momentos aí entre amigos, entre grupos, dentro dessas 5 regras do mundo em rede, não é? Que foram apresentadas. Eu quero agora disponibilizar esse momento para os nossos participantes para os
questionamentos, para qualquer discussão que porventura vocês queiram colocar. Mas antes eu quero agradecer aqui, que eu esqueci no início da minha fala, agradecer ao nosso parceiro, a NEC, na figura do Tiago, que também está participando da live. O Tiago Ferreira, que é a pessoa representante da NEC, que é a nossa parceira nessa tarde, com todo esse aparato tecnológico. Então, coloco agora esse momento, disponibilizo para que os participantes, por meio do chat, possam fazer as suas perguntas ou as suas colocações. Oi, Tatiana, olha, obrigado. Agora é o outro Tiago Ferreira falando. Tiago Ferreira. Pelo agradecimento. Na verdade, agradeço a vocês aí pela oportunidade de compartilhar, né, de estar junto aí nesses modelos, até em todos esses webinars, né, que a gente tem feito. Né, e agradecer aí ao Tiago também pela apresentação, muito legal. E aí, Tiago, eu vou te fazer uma pergunta, aproveitar e fazer a primeira pergunta aqui, uma pergunta talvez de cunho um pouco mais filosófico. Né? Dado que a gente tem aí essa situação onde a gente às vezes já sabe que o nosso círculo quer dizer, o nosso círculo depende das nossas interações e a gente às vezes fica limitado a conhecer coisas restritas, né, ou reduzidas àquele círculo e aquelas relações que a gente tem. Qual o aspecto prático que você, de repente, veria aí num comportamento? Como é que a gente pode quebrar, obviamente, quem quer quebrar esse ciclo, né, ou essa restrição, essa bolha, né, que isso acontece também nas redes sociais, aquelas coisas que você curte mais são as coisas que vêm cada vez mais para você, né, dos assuntos, das pessoas. Como é que você analisa esse aspecto de comportamento das pessoas para a gente, de repente, não sei se é quebrar ou se é reduzir, mas o que isso pode favorecer ou desfavorecer no nosso cotidiano? Posso responder já? Pode. Pode. Bom, então, eu acho que a base de redes sociais, ou o entendimento um pouco de que nós não estamos sozinhos no mundo, né? E que, na verdade, aquilo que nós pensamos, aquilo que nós fazemos, aquilo que nós escolhemos, de alguma maneira, tem uma relação com as pessoas que estão ao nosso redor, com as pessoas que nós temos contato, né? A gente pode pensar no mundo acadêmico, pensando um pouco aí no grupo da gestão de informação, né? A gente pode dizer, bom, o orientador do meu orientador me afeta, né? Ou o autor que cita o outro autor, o autor que cita o outro autor afeta o autor que eu estou lendo. Bem, então, essa cadeia de relações, esse entendimento, digamos assim, ele pode nos permitir entender que aquilo que nós pensamos não exatamente significa que esse é o nosso livre-arbítrio. Eu penso isso porque eu sou autônomo para pensar dessa maneira. Bom, você é autônomo para pensar dessa maneira. Mas quando você observa quem está próximo, quando começamos a observar quem está próximo de nós, as pessoas que nos influenciam, a gente acaba percebendo que os nossos valores, as nossas crenças, ela tem muito mais relação com os nossos contatos do que isso é algo autônomo, né? De que isso é algo que eu escolhi porque eu sou racional o suficiente para fazer as minhas escolhas. No fundo, não. No fundo, nós estamos muito limitados. O nosso mundo é muito limitado. Então, eu penso que a consciência dessa limitação permite que nós possamos procurar coisas diferentes, né? Permite que nós possamos olhar, né, as coisas de um outro modo e procurar novas informações, né? Procurar ser melhor informado, procurar ter uma diversidade maior de informação, porque isso é muito importante, né? Alguns estudos de análise de redes, por exemplo, demonstram que
grupos muito fechados entre eles têm benefício porque eles conseguem resolver problemas e diminuir conflitos, né? Porém, tem problemas nisso também, porque eles diminuem o acesso a novas ideias, né? Diminui a possibilidade de conhecer o novo. Então, isso acaba gerando um problema também. O fato de não estar aberto a conhecimentos novos, não estar aberto a contatos novos, a experiências novas. Então, eu acho que a consciência de que nós não estamos sozinhos e que nós somos influenciados permite que a gente consiga furar essa bolha, né? Eu imagino que esse conhecimento, né, é fundamental para esse processo de reflexividade, porque, no fundo, os nossos contatos nos levam a refletir, né? Nós refletimos continuamente. Então, a partir das pessoas, qualquer pessoa, como na história da Díade e da Tríade, um terceiro elemento que entra nas nossas relações sociais nos permite refletir coisas que nós não refletiríamos se nós estivéssemos isolados em um grupo ou em uma relação apenas, né? Então, eu acho que esse mecanismo e a consciência disso nos permite furar bolhas, né? Uma vez que tenhamos consciência disso, podemos romper essas barreiras que, querendo ou não, elas nos limitam. Legal, legal. Eu acredito nisso mesmo. Acho que vem de encontro, né? Vem ao encontro de uma abordagem multidisciplinar, né? Se a gente conseguir pensar que uma multidisciplinaridade em qualquer assunto, em qualquer segmento, você vai ter um atingimento muito maior, né? Levando em conta esses grupos sociais que às vezes estão ali mais separados ou mais restritos, né? Eu, por exemplo, estudei engenharia química, eu trabalho com TI, né? E estou aqui já me juntando na parte de biblioteconomia, né? Eu curto bastante novos conhecimentos, né? E acho que isso é importante para todo mundo. Sim. Eu faço pesquisa na área de mudanças climáticas, então imagina que as minhas relações com biólogos, ecólogos, físicos, né? Então, é uma relação importante, a gente aprende muito, né? E permite desenvolver conhecimento novo também. Acho que isso que é importante também. Com certeza. Bom, Tiago, nós temos aqui uma pergunta da Lara Batista no nosso chat. E ela diz o seguinte: sobre os comentários feitos em conteúdos presentes na rede, para analisar esses comentários, os softwares citados podem ser utilizados? É possível compreender o alcance de determinada postagem através desses softwares? Olha, eu não faço muito pesquisa com redes online, mas existem alguns softwares, o GEF, não o GEF, mas o GEF ele tem plugins, né? Que ele consegue extrair dados de relação nas redes sociais, no Facebook, no plataformas mudaram o acesso, né? Então, como eu não estou diretamente trabalhando com redes online, eu não sei agora até quanto esses softwares conseguem extrair dados de lá. Mas os comentários, com relação aos comentários, esses softwares que eu mostrei para vocês, eles não fazem... Quer dizer, o R você consegue tirar os comentários e depois analisar dentro do R, né? Mas você tem que entender um pouco de linguagem de programação, que é um pouco até uma live acho que vocês fizeram anteriormente, a maneira que se tem para conseguir os comentários, conseguir as relações e daí utilizar esses softwares. Então, esses softwares para fazer análise de redes, eles servem, todos eles. A questão é como coletar os dados, sejam de relações sociais no mundo real, vamos dizer assim, seja das relações sociais no mundo virtual. A coleta de dados que é o problema, que é a questão mais difícil. Então, você consegue, nesses softwares que eu mostrei para vocês, tanto o Cinet como o GEF, como o R, vocês conseguem fazer plenamente a rede e a análise de redes, desde que você consiga colocar os dados lá. Então, para extrair os dados, existem outros softwares, né, que eu confesso que eu não domino muito esses softwares que extraem dados de redes sociais. Eu sei que no GEF tem o Node
Nodex, eu acho. Nodex eu já utilizei uma vez numa sala de aula sobre análise de redes, nós utilizamos. Ele conseguiu extrair dados de relação e nós jogamos no Geph e fizemos a análise. Mas os comentários, existem outros softwares específicos para isso, né? Esta aí, do Twitter, por exemplo, tem alguns softwares que fazem essas extrações de dados. Uma vez com os dados, você joga nesses softwares que eu mostrei aí. Certo. Temos aqui também o Rodolfo Almeida de Azevedo. Parabéns, Tiago. Ótima palestra. Gostaria que você comentasse um pouco sobre a relação das redes sociais com o conceito de bolha social e também descrevesse como a subjetividade do sujeito é vista dentro da análise de redes. Excelente pergunta. Inclusive com a questão da subjetividade. Vamos lá para a questão das bolhas, né? É interessante essa questão do Facebook, principalmente do Facebook, que a gente conhece bastante, porque existiram softwares parecidos antes do Facebook, né? Ele não inaugurou, tinha Friends, alguma coisa, tinha vários outros softwares. E o interessante do Facebook, que, claro, foi criado lá em Harvard, todo mundo conhece um pouco a história, né? Inspirado nos livros lá que existiam em Harvard para você encontrar outros alunos, os clubes desses alunos, então tinha um livro, então resolveu colocar aqueles livros online. Uma das coisas que facilitaram a adesão do Facebook é que, na verdade, o Facebook ele mostra as relações sociais que estão a poucos passos, né? Geralmente você vê os amigos, você tem um amigo e você vê os amigos em comum que você tem com aquela pessoa, né? Então, alguém manda um convite para você, não sei como é vocês, mas eu sempre vejo se essa pessoa tem amigos em comum comigo, porque, enfim, para eu saber que se tem alguma coisa que eu posso acrescentar naquela pessoa. Então, esse algoritmo, por exemplo, dessas redes, elas deram certo, na verdade, também, isso é uma hipótese, elas deram certo também, porque elas permitem que os usuários percebam que os amigos com os quais eles estão conectados têm algo em comum com ele também, mesmo que sejam outros amigos. Então, se você compartilha uma amizade com alguém, você se sente, na maior parte das vezes, mais próximo daquela pessoa, mesmo que você não tenha nenhum contato com ela, nem visual, nem nada. Mas o fato de ter um amigo em comum, isso aumenta, e o Facebook sabe disso, né? Essas plataformas sabem disso. Então, entender os seus amigos ajudam ele a entender você. Essas plataformas todas estão sabendo disso. Então, esse mecanismo da bolha, ela é difícil de não acontecer. Ela acontece, né? Ela existe, ela está aí. Nós estamos em grandes em bolhas, né? Tem um físico chamado Barbarazzi, se não me engano, que ele fez um estudo na internet e percebeu que essa internet que nós conhecemos, né, não é a Deep Web, mas essa que nós conhecemos, ela é formada por grandes hubs, por grandes clusters, e poucos, né? Além de ser grandes, eles são poucos. Então, essas informações elas são sempre redundantes, elas chegam sempre de forma redundante para a gente. Então, essa ideia da bolha, ela inevitavelmente acontece. Nós estamos em grandes bolhas. Esses autores que, boa parte dos slides que eu mostrei para vocês é do Nicholas Christakis e do James Fowler, né? Eles têm vários estudos assim, interessantes sobre análise de redes, porque são estudos que nos aproximam muito, são coisas que nos afetam bastante, né? Mas eles fizeram um estudo interessante sobre como que nós nos relacionamos no Facebook. Então, eles perceberam, na verdade, que nós interagimos mais nessas redes sociais com pessoas que nós já interagimos fora de lá. Então, dessas redes sociais, embora aumentem a nossa possibilidade de estabelecer conexão, elas não mudam muito o padrão de conexão que nós já temos fora da rede. Ou seja, nós interagimos com pouquíssimas pessoas, assim, né, nas redes sociais virtuais. Por isso que eu gosto
gosto mais, não que eu não acho interessante também a pesquisa em redes online, mas as redes no mundo real, elas um pouco refletem isso. E com relação da subjetividade, né? Nas ciências sociais, a análise de redes ela tem vários braços. Tem um braço na psicologia, inclusive um dos que iniciaram essa ideia do sociograma, desses gráficos, né? É um psicólogo social chamado Jacob Moreno, e tem um braço muito interessante na antropologia, que a gente chama de Escola de Manchester. A Escola de Manchester ela tem tradição em análise de redes sociais, e eles fazem algo que é importante na área de redes sociais, que é trabalhar com múltiplos métodos, mix métodos. Então, por exemplo, uma maneira interessante de você, na pesquisa empírica, entender essa subjetividade, perguntar para as pessoas qual é a experiência que ela tem com aquela relação. Quando a gente faz pesquisa em análise de redes, a gente está preocupado em saber as conexões. Então, uma das perguntas que a gente faz assim, com quem que você passaria um tempo livre? Com quem que você pediria conselho para resolver um problema na sua família? Com quem que você entra em contato quando quer saber mais sobre gestão da informação? Então, as perguntas são sempre relacionais, de relação social, né? Então, quando se trabalha com métodos quantitativos e qualitativos, você pode também adicionar nessa pergunta qual é a sua experiência com essa pessoa, qual é a sua história com essa pessoa, ou com essas pessoas, como que você analisa isso. Então, aí você capta a dimensão da subjetividade. Uma coisa importante, eu acho que a sua pergunta é interessante, porque a análise de redes por si só, né, os seus gráficos, as suas medidas, as suas estatísticas, a análise de redes hoje tem estatísticas avançadíssimas, muito complexas, chamado ERGA, né, que é Exponential Random Graph Models. As pessoas estatísticos e muitas das pesquisas em análise de redes hoje vão para o ERGA Model, né, que é uma ideia de você tentar prever, de você inferir dados a partir da rede que você tem e tentar saber o que vai acontecer depois, o que pode acontecer depois em termos de estrutura e de relações sociais. Apesar desse desenvolvimento, é muito importante saber que essas conexões por si só revelam coisas importantes, mas é interessante observar, trabalhar com outros métodos que auxiliem, a própria etnografia, como a Escola de Manchester, que eu falei para vocês. Eles trabalham com etnografia e redes ao mesmo tempo e conseguem ampliar essas dimensões da subjetividade. Uma coisa importante, para não me alongar muito, eu falo muito, viu, pessoal, mas uma coisa importante é que a subjetividade para análise de redes, ela só faz sentido se ela estiver conectada a outra pessoa, no sentido de que a gente não pensa só. Nós pensamos porque nós nos conectamos com outros, né? Então, nós somos um resultado dessa conexão. Então, a subjetividade, a identidade, aquilo que nós pensamos sobre o mundo, tem muito a ver com as nossas conexões. Então, o indivíduo... E a rede permite ver essa conexão. Acho que essa é a grande vantagem de quando você utiliza a análise de redes com outros métodos, como a etnografia, no caso da antropologia da Escola de Manchester. Respondidíssimo, Tiago. E agora eu tenho uma pergunta. Na verdade, é mais para o Tiago, pesquisador de redes, nesse momento de pandemia. Curiosidade, queria saber que tipo de abordagem você tem realizado nesse momento nas suas pesquisas, se você tem trabalhado alguma coisa cientificamente dentro do âmbito das redes. É possível você falar também, né? Porque às vezes a gente também ainda está em algo em processo e não quer ainda divulgar, mas enfim, fique à vontade, é a minha curiosidade. Ok. Com relação à pandemia, eu até tentei fazer algo mais direto com a análise de redes, logo no início dos que os casos apareceram. Existem muitas pesquisas na área de epidemiologia utilizando análise de redes sociais,
traçando as conexões, né? A transmissão, quem passa vírus para quem. Então, tem muita análise sobre o HIV, por exemplo, transmissão de HIV, tem muitas pesquisas mostrando aquilo, né, que eu falei, como a sua posição na rede é importante. Se você tiver numa posição onde tem muita gente que se contaminou com HIV, evidentemente, se você não se proteger, a sua chance de pegar o vírus é muito maior do que se você estiver longe dessa rede. Enfim, eu tentei no início da pandemia, pelo menos aqui em Manaus, tentar traçar esses contatos. Mas é o nosso dilema da pesquisa, são os dados, né? Então, eu não consegui esses dados, tentei entrar com a FVS, mas eles estavam com muita... Então, se a gente não está já diretamente ligado a isso, é difícil conseguir os dados. Então, não consegui desenvolver muito com relação à pandemia em si. Mas, os meus interesses de pesquisa agora, eu acabei de fazer um projeto com parceiros também multidisciplinares em vários lugares sobre a relação da segurança alimentar e das mudanças climáticas. Ou seja, a ideia é que isso tem rede onde tem rede nisso. A gente parte da hipótese de que as pessoas, os grupos sociais que eles são mais conectados, mais coesos, mais diversos, eles têm uma probabilidade maior de ser resilientes, né, de se adaptarem a possíveis mudanças climáticas, do que aqueles grupos que são pouco organizados, que eles são pouco conectados. Então, eles têm mais dificuldade, eles acessam menos recursos, eles têm poucas ONGs próximas, eles não têm relação com o Estado. Então, isso favorecem que eles não consigam conservar os recursos e nem ser resilientes o suficiente para se adaptarem às mudanças climáticas, por exemplo. Esse é um projeto que a gente está esperando só ser aprovado, se caso seja. Então, é um pouco isso que eu tenho. A minha área é na área de governança, né? Então, por exemplo, isso, às vezes uma pessoa que está entre uma ONG desculpa, o telefone está tocando ali. Está entre uma ONG e entre um Estado, né? Entre a ONG e o Estado, eles conseguem vantagem dessa relação. Então, na governança ambiental, eu tento um pouco analisar essas relações políticas. Certo. Bom, muito obrigada. Eu estou aqui lendo o chat, pessoas todas te parabenizando pela tua fala, todas que escreveram aqui gostaram muito, está muito interessante esse assunto, parabéns. Perguntaram da disponibilização da apresentação, a gente vai disponibilizar. Tiago Ferreira, você pode responder essa parte. Então, muito bom, gostei demais. Bom, Peraí, agora chegou mais aqui. Parabéns, Tiago. Você leia, deixa eu só esclarecer uma coisa. Todas as gravações, para todo mundo, todas as lives que o Gica vem fazendo, elas estão por hora no canal de YouTube da Rede Norte de Repositórios Institucionais. Esta conversa vai estar lá, a partir de hoje à noite, tá? Isso, e a gente, de qualquer forma, vai mandar também um e-mail para todos os que se inscreveram, né? Com o link, inclusive, quando o vídeo já estiver disponível lá no canal, né? Bom, eu acho que fechadas aqui, concluídas os questionamentos, eu, mais uma vez, como coordenadora, então, desse webinar, venho agradecer a presença do Tiago, a participação dele por compartilhar esse tema conosco nessa tarde. Agradecer mais uma vez a nossa parceria na figura do Tiago Ferreira, com a ANEC. Agradecer também, né, ao o Grupo GICA, Gestão de Informação e Conhecimento da Amazônia, que tem pensado esses temas, esses assuntos para poder trazer para esse momento de pandemia, para essa discussão aqui em meio virtual. E acho que esse é o momento da gente, não sei se é possível, todos nós abrirmos nossa câmera para poder tirar aquela fotinha da participação, não sei se é possível. Eu tenho visto muito isso nos webinars, eu tenho achado bem legal. Quem tiver aí, quem quiser participar,
Bom, agora que eu vi aqui, que eu consegui abrir a minha tela, bastante gente, hein? Sim, bastante pessoas. 45 participantes nesse momento. Nós chegamos a 48. Que bom, que bom. Agradeço a participação de todos. Espero que tenham gostado. Eu estou à disposição também. Vocês podem pegar meu e-mail, a gente pode conversar mais sobre esse assunto, caso vocês tenham interesse. Nós temos interesse mesmo de fazer pesquisa conjunta. Vamos fazer. Eu também tenho o maior interesse. Maior interesse. Eu vi aqui que alguém compartilhou o canal do professor Fábio Gouveia, lá da Fiocruz, que é o professor do IBICT, né, que ele tem um canal Mineiro de Dados, que é onde ele fornece informações e treinamentos sobre algumas dessas ferramentas que você expôs na tua fala. Eu já entrei no canal e tem alguma coisa sobre GEF, tem alguma coisa sobre o R também, então assim, são vídeos curtos e introdutórios para quem tiver interesse. Da aplicabilidade, né? E acredito que ele deva falar alguma coisa relativa à operacionalização desses dados de rede também. Então, a gente divulga aqui o canal do professor Fábio. Ótimo. E é isso. Sim, alguém mais perguntou sobre alguma referência que estava na apresentação, mas, enfim, a apresentação vai ser disponibilizada, né, em formato de vídeo. E penso, então, que todas as perguntas foram respondidas e canal do YouTube de vocês na rede. Alguém está perguntando sobre o canal do YouTube? Eu vou pegar aqui, Tatiana. Vou pegar aqui e vou passar ali no chat. Ótimo. Thiago Ferreira, você vai fazer a foto aqui do grupo ou faço eu? Posso. Podemos fazer os dois para garantir, né? É verdade, Thiago. Vamos lá, penteando todo mundo, ó, penteando cabelos. Viu o pessoal ali penteando o cabelo, se arrumando. Viu? Dando um sorriso. Beleza, vou passar para outra tela aqui. Teve gente que está sem câmera, né? Nossa, que mosaico ótimo isso, adorei. Legal. Muito bom. Mais alguma coisa, professora Célia? Professor Tiago, professor Tiago Ferreira, aliás, professor Tiago Ferreira, Tiago Jacaúna, professora Célia. Como nós estamos finalizando, eu só queria realmente agradecer mais uma vez o convite, as perguntas muito interessantes, né? Bem interessantes mesmo, permitiu falar um pouco coisas que eu não consegui. Na verdade, eu não consegui falar muita coisa. Quem entrar na análise de redes vai ver que é um mundo realmente, tem muitas relações. É possível falar hoje, inclusive, numa ciência da rede, né? Então, para você ver que a análise de redes vem ganhando até autonomia no campo científico como uma ciência, e uma ciência interdisciplinar mesmo. Então, tem muita coisa aí que a gente pode ir descobrindo, né? Legal. Já foi disponibilizado o endereço, então, aqui no chat, quem tiver interesse, o endereço do canal. Alguém falou aqui que é o canal da Rede Norte. Aliás, o próprio Thiago falou. Canal da Rede Norte de Repositórios. Quem tiver interesse, ir lá. Então, é isso. Então, boa tarde a todos, mais uma vez. Por favor, eu quero que vocês sigam a nossa página lá no Instagram, o Twitter, o Instagram do Grupo Gica. Que lá nós temos uma programação que a gente está divulgando a cada 15 dias, não é isso, professora? Exatamente. Eu queria que vocês seguem. Posso só dar uma palavrinha, dona coordenadora? Claro. Eu queria agradecer a presença de todos vocês, dizer que é muito bom. Esses temas sempre são recorrentes no grupo de pesquisa e a gente está buscando compartilhar os temas que são de interesse do grupo com todas as pessoas que têm interesse sobre o tema, né? Então, é legal, como a Tati falou, entrem lá no Instagram ou então no site da rede, do grupo, que é gica.fam.edu.br, e qualquer coisa entre em contato conosco. É muito bom sempre a gente construir parcerias e redes. No momento que eu falo isso, eu agradeço muito ao Thiago Jacaúna, porque foi
da sua pronta disponibilidade em atender nosso convite. Thiago, muito obrigada. Embora você ache que falou muito pouco, eu acho que você falou aspectos essenciais que a gente precisava entender ou precisava dimensionar para poder continuar esse trabalho, né? E ao parceiro de sempre, o Thiago Ferreira, né, da NEC, que está sempre conosco, é nosso parceiro mesmo. Obrigada a todos que participaram. E, como o Tati falou, ao próximo, que ainda nós não temos um assunto, esse vem sempre discutido dentro do GICA, no próximo a gente divulga também no Instagram, na rede do que o GICA participa. É isso, Tati, você pode encerrar agora. Oi, Tatiana, você ficou no mudo aí, Tatiana. Passa caminhão toda hora. Então, boa tarde a todos aí, bom final de tarde a todos e todas e até o próximo webinar com o próximo participante. Até a próxima. Okay. Mais uma vez, obrigada a todos os participantes. Obrigado, boa tarde. Tchau, tchau. Valeu. Falou, tchau, boa tarde. Falou, boa tarde.